Olá, turma, meus segundos anos maravilhosos. Isso aí, vamos mais uma aula de geografia agora, né? Trabalhar com vocês esse sistema de aulas remotas, né? Mesmo vocês daí e eu daqui, vamos tentar aí compreender esses conteúdos maravilhosos, né? Da aula de geografia, fazer uma aula bem dinâmica, certo? Nesse contexto, não fazer um feedback, né? Mesmo que depois a gente tire as dúvidas, já que não podemos falar em viva voz, certo? Nós estamos dando continuidade ao que? Ao desenvolvimento humano, que nosso conteúdo, né, que estamos vendo aí do segundo bimestre, o IDH, né, porque como se desenvolve, né, nós já fizemos uma breve leitura, vocês iniciaram a leitura aí, já fizemos uma explanação e agora vamos dar continuidade, certo? Fazer aquele resumão do índice de desenvolvimento humano que mede a taxa de qualidade de vida dos seres, né, do planeta, se é alto, baixo ou, né, médio. Por quê? No país tem um desenvolvimento, ele tem seu índice de desenvolvimento humano melhor. Quando ele tem menos desenvolvimento, essa taxa de DH será bem mais baixa, né? Vimos aí nas aulas anteriores, certo? Agora vamos dar continuidade à nossa aula dessa semana, certo? Espero que estejam todos atentos para a gente conseguir, né, desenvolver mais esse processo de entendimento sobre o IDH e o desenvolvimento humano, certo? Temos os tópicos aqui, alguns tópicos que iremos trabalhar, né? As diferenças socioeconômicas, as economias em desenvolvimento e as economias desenvolvidas, certo? A pobreza extrema e o índice de desenvolvimento humano, o IDH, certo? De alguns países, né? Porque se desenvolve nesse formato, né? Vamos dar agora, continuando, o que são essas diferenças socioeconômicas, né? Como podemos classificar um país, né, que ele vai estar aqui em desenvolvimento, certo? São aqueles países que ainda estão com sua industrialização, sua urbanização ainda não concretizada, né? São países que estão mais no intermédio, certo? Eles estão se desenvolvendo agora, tanto na área tecnológica, tanto na área habitacional, né? Com desenvolvimento né, técnico, informacional. Esse processo vai se dando aos poucos, porque são países que eles são muito dependentes das economias mais fortes, né? Tipo, a União Europeia, os Estados Unidos são países mais elevados no seu desenvolvimento. Esses países que estão classificados em desenvolvimento são países como eles estão ascendendo, né? De uma escala de baixo para cima, né? Para ter uma economia, uma melhor distribuição de renda per capita por habitante, né? Aqueles que já têm uma infraestrutura melhorando, na verdade, porque ainda tem muito que se fazer no país, né? Tipo saneamento básico, mobilidade, né? Emprego, né? Segurança, todos esses fatores influenciam no DH e no desenvolvimento socioeconômico. E se eu falo sócio, estamos falando de sociedade, né? Sociedade e economia, né? Tudo que envolve a sociedade e seu meio de vivência, no seu meio do espaço geográfico, né? Nesse contexto, né? Aí temos os desenvolvimentos, certo? Que são aqueles que já estão melhorando, mas ainda podem melhorar mais, né? Tem os países que estão bem abaixo também da linha da pobreza, né? São países que não têm nenhuma infraestrutura, nenhum investimento em empresa, que dependem, às vezes, do próprio governo, com doações à sua população, né? E eles não produzem nenhum produto que possa ser exportado, porque não tem uma tecnologia ou desenvolvimento, certo? Que possa dar uma renda para os seus habitantes, certo? E os países que têm as economias desenvolvidas. Quais são esses países, né? Nós temos aqueles países ali, mais localizados na Europa, né, que tem a industrialização ali,
que surgiu ali, né, naqueles países como o Reino Unido, a Alemanha, né, a Inglaterra, a França, são países que já têm uma melhor economia, porque eles já estão mais estruturados. Estados Unidos, a grande potência mundial, o Japão também, um índice elevado de tecnologia, desenvolvimento, né? Isso vai contando para a melhoria do IDH, do desenvolvimento humano, né? Porque o índice que mede o desenvolvimento humano não é somente a qualidade de vida, mas as condições são dadas para esses habitantes de cada país, né? A gente pegar uma base nos países pobres, né? Sabemos que há má distribuição de renda, não há emprego, né? E isso gera as consequências para a classificação do IDH, né? Porque onde não há uma distribuição de renda melhor para a sua população, vai ter falta dos serviços, né? Como saúde, moradia, alimentação, emprego, né? Que é o que estabiliza uma sociedade, né? Que quando eu tenho garantias, né, de desenvolvimento para a sua população, para a nossa população, esse país ele cresce no contexto geral, no todo, melhor para todos, né? Às vezes também o processo de corrupção, a extrema pobreza, né? Onde o dinheiro público que é para ser investido em diversas áreas não chega até os serviços, né, para as populações menos favorecidas, assim, seja em países, continentes ou no mundo, né? Mas isso vai mais por regiões, né? Outro continente tem um continente mais rico, outro mais pobre, porque a classificação tem muitos países envolvidos, né? Cada um com sua característica. Geralmente é classificado também por continente, né? América Latina, o sul asiático, né? Países ali que estão na África ali também são vulneráveis a esse processo, né? Por isso que os países desenvolvidos vão estar sempre acima, o G7, né? Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Itália, certo? Reino Unido. São países que já estão desenvolvidos, tanto estruturalmente como socialmente, certo? Isso melhora o índice de vida dos seus habitantes, certo? Espero que esteja sendo bom esse contexto para vocês e tenham um entendimento, certo? A pobreza extrema em países, continentes e no mundo, né? Como podemos classificar, né, esse processo de pobreza? Essa pobreza, né, ela é medida de acordo com o Banco Mundial, né, que desenvolvimento. Ele mede esse índice, né, que vai falando o modo da relação entre os países e com seus habitantes, né, onde a renda por pessoas ela é medida no dólar, em dólar, né? Cada pessoa tem um mínimo para ganhar uma renda ao dia, né? E esse índice para classificar um país, né? Se ele é de extrema pobreza, ele tem esse valor, né? Os países, né, acima da linha têm seus melhores índices, tem por habitantes, né? Geralmente acima de $3 ao dia, né? Tem países que pessoas recebem menos de $1 por dia, né? Quer dizer que o quê? Que condições subhumanas, né? Para esses países, esses habitantes de determinadas localidades, né? Eles sobreviverem, na verdade, né? Com esse conceito, né? Da má distribuição de renda, porque esse país não oferece um emprego ou uma renda que possa esse habitante viver qualidade, né? Por isso que eles estão classificados na extrema pobreza, né? E isso ocorre no mundo todo, não é um caso isolado de um país, né? Tá, mas também
tem mais regiões que sofrem mais, como podemos falar aqui da América do Sul, que são os países da América Latina, alguns países do Caribe, né, que está ali mais na América Central, tipo o Haiti, né, que é um país que tem uma má distribuição, um índice de desenvolvimento muito baixo, né. A Ásia ali tem os países sul da Ásia, né, que são países também que a população é muito explorada, né? Eles têm a sua mão de obra, mas mesmo assim eles não conseguem ter uma boa renda. E se alguns países se destacam porque houve o desenvolvimento tecnológico naquelas áreas, né? E algumas cidades conseguem desenvolver, né? Temos aquelas regiões ali, como a China mesmo, um país com uma grande população, mas nem sempre essa população ela consegue viver, né, um desenvolvimento total para todos. Tem aquela população maior que ainda tem muita carência dos serviços, né, básicos. Né. O continente não muda. E o índice de desenvolvimento, né, que é o IDH, né, podemos citar também os 3 conceitos, né, ou 4, se o índice de desenvolvimento é alto, médio ou baixo. Como classificar, né, nesse processo e como identificar quais são esses países, né, que nós temos. Quando nós vamos ao livro didático, né, vemos aquelas tabelas lá, infográfico, onde mostra, né, vários conceitos de país e região, né, que tem um déficit muito grande de população, que tenha uma renda que se mantenha uma família, né, com dignidade e qualidade. Né. Que eu citei alguns nomes, alguns países, né, tem o seu IDH, né, vamos começar de baixo para cima, que é mais interessante. Né. Que nós temos o Haiti, né, que fica aqui na América Central, certo? A Nigéria, que está na África, né, que é baixo. O Sudão do Sul também está entre a África ali e o Oriente Médio. E aqui o índice DH médio, né, que é a África do Sul e a Índia. Né? E a Índia tem uma grande população mundial, quase cerca de 1,380 bilhões de habitantes, né? E ele ainda consegue ter um IDH médio, mas comparado à sua população, ainda tem que melhorar muito, né? A África do Sul também é um país emergente, faz parte do BRICS, né? Aquele grupo que reúne Brasil, Rússia, ainda China, Índia e África do Sul, né? E o Brasil estaria nesse nível, aqui no nível médio. Por quê? Porque o Brasil tem muito a melhorar, são condições ainda que não são favoráveis, né, para a sua grande população, sua massa, a grande massa da população. Né. Nós temos dados aí de 2018 que, em média no Brasil, 50 milhões de habitantes vivem com menos de um salário mínimo. Né. Se nós levar essas considerações, uma família de 3, 4 pessoas, um salário mínimo é muito pouco. Né. Mas esse conceito a gente avalia, né? A geografia sempre ela é analítica, avalia, né, essas condições do espaço para a vivência, certo? E aqui os índices mais elevados, estamos citando aqui alguns países, né? Noruega tem um índice elevado, DH, o Japão, a Alemanha, né? São países que têm o melhor desenvolvimento, uma melhor distribuição de renda para seus habitantes, certo? E como é que esse processo melhora? Quando se há, né, se há um compromisso entre governo, Estado e nação, né? Tem que haver esse feedback, essa contrapartida para o desenvolvimento humano, certo? Dentro do conceito que nós já vimos, né, nós fizemos a leitura aí, até a página 63, vamos dar continuidade com o livro de dados, certo? E vamos fazendo nossas aulas aí, tentando fazer essa aula aí o melhor possível, que vocês tenham um entendimento. Espero que tenham gostado desse comentário, certo?
e vamos trocando ideias, comentários online. Foi um prazer e até a próxima. Obrigado.